E aí pessoal, hoje eu quero apresentar o comando tr. Então o primeiro uso do comando tr que a gente pode trabalhar, ele tem um arquivo aqui que chama cidades1.txt. No caso aqui, esse arquivo está separado por tabulação, né? Por tab, né? Então vamos supor que eu queira converter isso para espaço. Então eu vou dar carta cidades1.txt, o pipe, né? tr. Eu quero substituir a tabulação por espaço. Então aqui está o resultado. Então o comando é o seguinte, é o caractere que você quer substituir, né, pelo o novo caractere. Então no caso aqui eu coloquei espaço. Outro uso muito importante que a gente utiliza bastante assim no comando tr é, por exemplo, eu tenho um conjunto de números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, separados por vírgula. Você está precisando substituir um arquivo, por exemplo, gigante, substituir vírgula por ponto e vírgula. Então você coloca tr, você quer substituir a vírgula por ponto e vírgula. Então ele faz a substituição. Qual que é a vantagem disso? Que ele é um comando muito rápido, né? E você não precisa abrir o arquivo para fazer esse processamento. Por isso que ele é muito importante. Então, por exemplo, processar um arquivo gigante da ordem de gigabytes, né? Então ele é muito útil, devido ao quê? A velocidade que ele tem, né? Você não precisa abrir o arquivo, ele vai processando linha por linha. Então esse é um dos usos. Se você quiser redirecionar, né, para o arquivo, aí você coloca .txt. A gente já viu aqui, a gente redireciona com esse símbolo, né? Então aqui o resultado vai ser gravado no arquivo .txt. Então, por exemplo, se eu pego aqui arquivo.txt, vai estar lá o resultado. E aí, pessoal, agora o outro exemplo aqui do comando tr. Então eu tenho um arquivo cidades1.txt, eu quero converter ele para letras minúsculas, né? Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, cat cidades1.txt pipe tr, né? Eu quero de maiúscula para minúscula. Então aí ele faz essa conversão, né? Se eu quiser, vou encadear o comando aqui, agora está minúsculo, né, o resultado. Agora eu vou passar para maiúsculo de outra forma. Então eu quero lower para upper. Prontinho. Aí agora eu vou converter de novo para maiúscula. Tá vendo? Então é o seguinte, ele pegou o arquivo cidades1.txt, converteu de maiúsculo para minúscula e depois eu converti o contrário. Então tanto faz, né? Você pode, por exemplo, pegar aqui cat cidades1.txt, vamos dar um clear aqui para limpar a tela. Então, beleza. Vamos converter para maiúscula. Então eu coloco lower para upper. Aí ele converteu. Então são essas duas formas de fazer conversão de maiúsculo para minúscula, né? Que o tr pode fazer. Mas a vantagem desse comando tr é, por exemplo, se você quiser agora converter a tabulação para espaço, é da barra T, né? Para espaço. Pronto, eu posso encadear o comando. Então eu posso fazer o seguinte, fazer múltiplas conversões com esse comando. Tá certo? Então esse aí é o exemplo do comando tr. E pessoal, então eu quero continuar aqui com o comando tr, né? Agora eu vou mostrar como substituir, por exemplo, espaço por quebra de linha, né? Então posso chegar cá cidades1.txt. Então tá cheio de espaço ali, eu vou querer substituir o espaço, né? Que é space por quebra de linha, que é o barra N. Então nesse comando aqui, eu simplesmente peguei o espaço, né? E substituir por quebra de linha, tá certo?
Então esse é outro uso do comando tr, né? Esse é um outro exemplo do comando tr. Mostrar outro uso aqui de substituição de caracteres, né? Por exemplo, eu tenho às vezes algumas notações em chaves, né? Então aqui eu tenho o eco A1, vamos ver o que acontece, né? E eu quero substituir por eco, por exemplo, eu quero substituir por parênteses, né? Então o que eu faço? Basta eu colocar tr, abrir e fechar parênteses entre aspas, e colocar abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves, né? Entre aspas, e abrir e fechar chaves, parênteses entre aspas. Então aqui ele faz a substituição, né? Então esse é outro exemplo interessante do comando tr. Eu tenho um arquivo aqui, cidades1.txt, e vamos supor que eu vou fazer um recurso aqui, numerar as linhas, né? Usar o comando nl e ele vai numerar as linhas para mim. Então vamos supor que eu tenho um arquivo que tenha números, né? E eu quero apagar esses números do arquivo. Então o comando tr, opção tr-d, ele apaga aquele caractere. No caso, eu quero apagar aqui o quê? Por exemplo, os números. Então, aqui então eu consigo deletar esses números, ok? Então a opção "-d" apaga caracteres. Pode ser qualquer caractere, pode ser caractere de qualquer natureza, né? Então é isso.